Então, então vamos voltar aqui. Tá? Então, na última aula, a gente viu as árvores binárias de busca, né, as ABVs. Qual que era a propriedade que essas árvores tinham? Nós, duas árvores. Tudo no subir. Isso, o que você falou é árvore binária. E a árvore binária de busca, se eu tenho um X aqui, para cá eu tenho caras que são menores do que X, e para cá eu tenho caras que são maiores do que X. Certo? Nas subárvores, né? Tudo bem? Isso era a árvore binária de busca. A gente viu como buscar, como buscava. Se era igual, você achou. Senão eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita, dependendo se era menor ou se era maior. Né? Como é que eu inseria? Você fazia meio que uma busca e quando chegava em nulo, você colocava em nulo. Isso, aí eu chego aqui, cheguei nesse cara, ele era nulo. Tá bom, então eu vou colocar ele como uma folha da minha árvore aqui e ele vai estar no lugar certo. Como é que eu removi? Não? Não era tão difícil. Era chato, né? Se eu quero remover um cara que só tem um filho, era só passar reto por ele. O problema é quando eu tinha um cara que tinha 2 filhos, né? Aí eu achava o sucessor dele na subárvore direita e trocava com ele aqui e apagava o sucessor, que eu sei que o sucessor só tem filho, não pode ter filho esquerdo, senão não seria o sucessor. Tá? Ok. Então essas eram as árvores binárias que a gente viu na última aula. Tá? E quanto tempo demora buscar, inserir e remover numa ABV? Não depende do tamanho. Depende da altura da árvore, certo? Porque eu estou fazendo a busca, então a altura da árvore é meio que o pior caso, né? Meio não, é o pior caso. Então, pode ser que tenha buscas que são curtinhas, por exemplo, já achei na raiz, achei no filho da raiz, mas pode ser que eu tenha que olhar todos os níveis para achar o cara ou descobrir que ele não está na árvore. Tá? Inserção, mesma coisa, e remoção também, porque a remoção tem que achar o cara para poder apagar ele. Tá? Então, para 31 nós, a gente tinha essa melhor árvore aqui, a árvore que tem altura, melhor altura que uma árvore binária pode ter. Então, teto de log n mais 1, e a pior árvore é n. Então, num certo sentido, quando a gente fala em pior caso, eu não estou melhor do que uma lista ligada. Né? Ainda é O de n. Tá? Eu comentei lá que no caso médio, a altura da árvore é O de log n. Se você inserir os dados de uma maneira aleatória. Seus dados forem aleatórios. Tá? Para ter a pior árvore, basta eu inserir em ordem. Se eu inserir 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter uma tripinha aqui. Tá? Que vai ser aquela figura lá. Tá? Então hoje a gente vai ver uma árvore balanceada. Tá? O que é uma árvore balanceada? Ela não é essa melhor árvore possível, porque ter a melhor árvore possível provavelmente ia ser muito custoso computacionalmente. Manter essa árvore. Na hora que eu inserisse e removesse, eu ia ter que mexer muito nessa árvore para ter uma árvore melhor possível. Tá? Então eu não vou ter a melhor possível, eu vou ter uma quase o melhor possível. Tá? Ela vai ter a altura O de log de n. Certo? A altura dela não vai ser teto de log de n mais 1, mas a que eu vou mostrar, por exemplo, vai ser 2 log de n. Tá? Ela no máximo tem no máximo o dobro de níveis que a melhor árvore. Tudo bem? Então as minhas operações ainda vão ser rápidas. Tá? Então, nesse clima de eleições, a gente vai ver as árvores rubro-negras esquerdistas. Não é de propósito. É só uma coincidência. Na moral, o doutrinador. Ok. Vai ficar claro já porque elas chamam árvore rubro-negras esquerdistas, tá? Então, o que é uma árvore rubro-negra esquerdista?
antes de tudo, ela é uma árvore binária de busca, tá? Igual a gente viu na aula passada. Então, se você olhar para essa figura, você vai ver que ela satisfaz a propriedade de busca que a gente tinha na aula passada. A raiz é 26, todo mundo que está para a esquerda é menor do que 26. E todo mundo que está para a direita é maior do que 26. E isso acontece em cada subárvore dessa árvore, certo? Cada nozinho, se você olhar, a subárvore esquerda dele tem elementos menores, por exemplo, 14. Tem o 3, 7, o 10 e o 12 para a esquerda e o 15 e o 16 para a direita. Tá? Então, antes de mais nada, ela é uma árvore binária de busca. Só que ela é uma árvore binária de busca que tem algumas propriedades a mais. É uma lista grande. Tá? Primeiro, todo nó está pintado de vermelho ou de preto. Tá? Isso não muda o dado que está guardado na árvore, mas isso serve para o nosso algoritmo. Tá? Para o cliente não importa se o nó é vermelho, é preto, nem nada, mas vai importar para os nossos algoritmos. Tá? A raiz sempre é preta. Tá? Na aula passada eu tinha falado assim, esses caras são as folhas, né? O 3, o 12... O contraste é uma porcaria, né? Vocês conseguem enxergar? Talvez só apagar a luz. Isso. Tá. Então, se eu mostrasse essa árvore para vocês, perguntasse quem são as folhas, vocês falariam 3, 12, 15, 18, 23, 28, 35 e 47, certo? Eu vou mudar um pouquinho a ideia do que é uma folha. Eu vou falar que a folha, na verdade, são os nus aqui no final das árvores. Tá? Todos esses caras estão apontando para nus. Os nus em si não têm filhos. Então eu vou falar que esses nus que são, na verdade, as folhas. Ok? Tá? As folhas, elas são nu e elas vão ter cor preta. As folhas sempre são pretas. Tá? Se um nó é vermelho, seus dois filhos são pretos. Tá? Então, aqui está um nó vermelho, dois filhos pretos. Um nó preto pode ter filho vermelho, tudo bem. Pode ter nó preto que tem filhos que são pretos, tudo bem, tá? Só que um nó vermelho, a questão é a seguinte, não posso ter dois nós vermelhos consecutivos, tá? Não pode ter o pai e o filho que são vermelhos, tá? Se o pai é vermelho, o filho não é vermelho, se o filho é vermelho, o pai não é vermelho, tá? Mais do que isso, o nó vermelho, ele sempre tem que ser filho esquerdo do pai dele. Tá? Tudo bem? E é por isso que a gente chama elas de esquerdista. Então, existe... Árvore rubro-negra é uma coisa que existe já há bastante tempo. Tá? Árvore rubro-negra esquerdista é quando ela tem essa propriedade a mais. Desculpa, só essa propriedade. Ela, seu filho... O nó vermelho é filho esquerdo do pai dele. Tá? Até o 4, qualquer árvore rubro-negra vai ter. Na verdade vai ter mais algumas coisas que a árvore rubro-negra vai ter. Só essa propriedade aqui, o subitem do 4, que é o que torna ela esquerdista. Tá? Em inglês é left leaning. Vocês vão ver que essas árvores, quer dizer, essa figura mostra, mas essas árvores elas pendem para a esquerda. Tá? Então elas são left leaning, o professor da USP traduziu como esquerdista. Ele não é de esquerda, eu conheço ele, mas ele precisava, sei lá, a árvore rubro-negra que pende para a esquerda ia ficar muito longo, meio feio, então ela é esquerdista, tá? Se você for de direita, tudo bem, é só você trocar isso por o filho de direita e mudar o código, tá? Se você também for Flamengo, for, sei lá, Botafogo, quiser trocar para preto e branco, também funciona, tá? Tudo bem? Eu vou ensinar a esquerdista porque ela tem menos casos para corrigir a árvore. Eu acho ela mais fácil de ensinar. Tá? E em cada nó, então essa é um pouquinho difícil de entender, tá? Mas vamos lá. Cada nó que você pegar da árvore, ele tem um monte de folhas abaixo dele, certo? As folhas que são descendentes dele. Se você sair dele e for para qualquer folha,
contando quantos nós pretos você vê, tem que sempre dar o mesmo número. Tá? Então, isso aqui, ó. Cada nó, todo o caminho dele para uma de suas folhas descendentes tem a mesma quantidade de nós pretos. Então, vamos ver. Por exemplo, o 14. Se eu vier nesse nu aqui, eu não vou contar ele, tá? Eu passo por um nó preto mais esse nu, 2. Se eu vier para essa folha, também dá 2. Se eu vier para essa folha, também dá 2. Se eu vier para essa, ou para essa, ou para essa, ou para essa, dá 2. Tá vendo? Sempre dá 2. Essa quantidade de nós pretos saindo do nó, chegando até as folhas. Não vou contar o nó. Tá? Eu não vou contar o nó porque tem nós que são pretos e nós que são vermelhos. E aí, então, para o nó vermelho eu não contaria ele, para o nó preto eu contaria ele, então é mais fácil, eu não vou contar ele. Tá? Vou contar só a partir dos fios para baixo. Tá? Isso daqui a gente chama de altura negra do nó. Tá? Se você pensar numa árvore normal, imagina uma árvore. Imagina se a árvore fosse bonitinha assim. Tá? Essa é uma árvore de altura 3. Então, a gente gostaria que a nossa árvore fosse assim. Mas vai dar muito trabalho manter essa árvore assim. Então eu vou deixar ter uns nós vermelhos. Quando eu ponho esse nó como vermelho, agora eu posso ter uma coisa um pouquinho mais balanceada. Certo? Mas a altura negra da raiz continua sendo, agora é 2, né? Tá vendo? Não importa para onde eu vou. Então o vermelho é meio que ele deixa as coisas serem meio que descompensadas. Vão ser descompensadas para a esquerda, por causa da propriedade de ser esquerdista. Tá? Mas não vai ser tão descompensado assim. Eu não vou poder ter uma árvore que é assim. Tá? Por que eu não posso ter uma árvore que é assim? Bom, esse cara tem uma folhinha aqui que é nu. Então a altura negra dele é 1. Certo? Então, aqui, se for vermelho, esse cara não pode ser vermelho. Certo? Então aqui já tinha que ser uma folha. Então não pode acontecer isso. Tudo bem? Então essas coisas vão se balancear. Por enquanto parece um monte de propriedade estranha. Né? Primeiro a gente vai ver por que isso faz com que a árvore seja balanceada. E depois a gente vai ver como é que a gente implementa isso. Não é trivial. Tá? Quer dizer, na verdade, eu vou adicionar 6 linhas de código na inserção, mas entender por que essas 6 linhas de código de fato fazem o que tem que fazer vai dar trabalho. Tá? Ok. Tudo bem? Então, todo nó tem cor, vermelho ou preto. Raiz sempre preta. Tá? Folha são os nus da árvore e tem cor preta. Se um nó é vermelho, os 2 filhos são pretos. E ele é filho esquerdo do pai dele. Tá? Só se eu olhar aqui também, né? O vermelho é sempre filho esquerdo na figura do pai dele. Tá? E tem essa propriedade aqui da altura negra. Saí do nó, fui para qualquer folha dele e sempre vejo a mesma quantidade de nós pretos no caminho. Tá? Então, por que isso dá uma árvore balanceada pra gente? Tá? Na verdade, é razoavelmente simples. Tá? Então, digamos que BH é a altura negra da árvore, de Black Height. Tá? Então, vou mostrar para vocês, só vou dar uma argumentada, eu teria que fazer uma prova por indução aqui, mas vocês viram prova por indução ainda, vocês vão ver em 358. Tá? Mas eu vou argumentar aqui, seria uma prova por indução. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que essa árvore tem pelo menos 2 elevado a BH menos 1 nós internos. Você falou para mim, ela tem a altura negra 10, eu vou falar para você, ela tem 1023 nós. Tudo bem? Tá? Pelo menos, talvez mais. Tá? Bom, se a altura negra da árvore é 0, então ela só pode ser a árvore nu, certo?
Porque a raiz, você tem a raiz, né? Ela não pode ser vermelha, tá? Se você tivesse uma coisa como assim, já é altura 1, certo? A única forma de eu ter altura 0 é se a própria raiz for o nulo, né? Se eu tiver alguma folha que não é a raiz, a altura negra, como a folha é preta, a altura negra não é 0. Tudo bem? Bom, a árvore vazia, então, ela tem altura, se ela tem altura negra 0, ela tem só uma folha nula. Quantos nós internos ela tem? Quantos nós internos ela tem? 0, certo? Porque só tem a raiz, que é uma folha também. Tá? Então ela tem exatamente 2 elevado a BH menos 1, que é 0 nós. Então a minha conta está certa quando a árvore é vazia. Tá? Bom, então digamos que a minha árvore tem altura negra maior que 0. Ok? Vamos olhar para os 2 filhos dela. Tá? Então, seus filhos têm qual altura? Então, bom, posso até usar essa figura. Certo? Então você olha pro filho. Então você está aqui. Digamos que você passa pelo filho vermelho. Certo? Quantos nós tem da folha? Bom, digamos que esses caras de baixo são 1. Tá? Ok? Então, você sabe que saindo daqui você enxerga 2 nós pretos indo na folha. E saindo daqui, quantos nós pretos você vê? Também 2, certo? Porque o vermelho não era contado quando eu passava por ele. Então, se eu tenho altura BH, a altura negra do meu filho vermelho também é BH. Ok? Porque ele não era contado na altura negra. E se ele for preto, a altura negra dele é BH menos 1. Certo? Porque quando eu saí da folha e cheguei até a raiz, ou ao contrário, eu contei ele. Tudo bem? Bom, então, cada subárvore... bom, no pior caso, a altura negra caiu de 1, certo? Tudo bem? Então, aqui que é... hipótese de indução. Aqui é a hipótese de indução, tá? Mas pense o seguinte, para essas árvores menores, imagina que eu já sei que aquele resultado lá vale, tá? Essa é o truque. Então eu sei que cada subárvore tem pelo menos 2 elevado a BH menos 1 nós internos, tá? Porque cada árvore dessa tem altura negra pelo menos BH menos 1. Ok? Então o pior caso é quando o meu filho era preto. Tá? Tudo bem? Então, quantos nós tem essa árvore? Pelo menos o que tem em cada subárvore, certo? Então 2 vezes o que tem em cada subárvore, mais a raiz. Ok? Ou seja, ela tem pelo menos 2 elevado a BH menos 1 nós internos. Vocês acreditam nisso, então? Não? Tudo bem? Dúvidas? Tá? Então, eu basicamente vi que aqui tem 2 elevado a BH menos 1 nós internos, pelo menos, pode ter mais. Tá? Aqui também. Então, eu somo esses 2 e mais a raiz. E aí eu provo aquilo lá que eu tinha falado que era verdade. Tá? É uma prova por indução, você primeiro prova por indução, então talvez possa parecer um pouco estranho, mas é assim que você prova isso. Tudo bem? A ideia é como se fosse recursão, tá, gente? Eu sei que para árvores menores valem aquela afirmação, e aí eu estou combinando para provar que vale para árvore maior. Tá? Tudo bem? Não provei nada ainda sobre a altura da árvore. Provei sobre a altura negra da árvore. Tá?
Só que a altura negra da árvore é pelo menos metade da altura da árvore. Por quê? Hã? Você não pode ter dois consecutivos. Não pode ser dois vermelhos consecutivos. Eu vejo um vermelho, eu tenho que ver um preto. Eu vejo um vermelho, eu tenho que ver um preto. Certo? A árvore pode ser inteira preta. É uma possibilidade. Né? Mas, se eu pego a altura da árvore, sigo num caminho, pelo menos metade dos nós tem que ser pretos. Então a altura negra tem que ser pelo menos metade da altura da árvore. Ok? Então não tem nó vermelho com filho vermelho. Tá? Então o número de nós internos, N, é pelo menos aquilo lá que a gente calculou, 2 elevado a BH menos 1, certo? Que a gente acabou de ver que é pelo menos 2 elevado a H sobre 2, porque BH é maior ou igual do que H sobre 2, menos 1. Tá? Agora eu só tenho que inverter isso daqui para achar qual que é o meu H. Né? Então, o meu H é menor ou igual do que 2 vezes log de N mais 1. Tá? Por quê? Passo mais 1 para lá, dá N mais 1, tira log dos dois lados e depois passa o 2 que estava dividindo o H multiplicando. Tá? Então a altura dessa árvore é 2 vezes log de N mais 1. Tudo bem? Não? Não qual parte? Essa conta? Tá. Aqui? Aqui tudo bem. Sim. Tá. Então aqui... Então você tem N é maior ou igual do que 2H sobre 2 menos 1. Então N mais 1 é maior ou igual do que 2 elevado a H sobre 2. Tira log dos dois lados. Log de N mais 1 maior ou igual do que log de 2 H dividido por 2. Joga o H dividido por 2 para fora. Log de 2 é 1. Log de 2 é 1. Certo? E agora pega esse 2 e passa multiplicando para cá. Então H é menor ou igual do que 2 log de N mais 1. Tudo bem? Então a altura dessa árvore é 2 vezes pior do que a altura, no pior caso, né, 2 vezes pior do que a altura da melhor árvore que a gente podia ter. Ok? Então, só para ficar claro, o que essas operações estão fazendo, certo? Okay, acho que isso é interessante. Tá? Então, todo nó ser vermelho ou preto é realmente para manter essa propriedade. A raiz ser preta, ela vai ajudar a gente no algoritmo. Tá? A gente vai saber, esse cara é vermelho, ele não é a raiz. Tá? Então, algumas coisas que estão aqui ajudam a gente no algoritmo. Algumas outras coisas ajudaram na análise. Tá? O principal que a gente usou na análise é esse 5, que tem esse conceito de altura negra, e esse item 4, que não tem 2 vermelhos que são seguidos na árvore. Tá? O resto é basicamente implementação. Tudo bem? Tá, como é que eu implemento isso? Então, tem uma coisa em C, eu acho que eu não comentei, que é enum. Tá? Um enum é um tipo de variável para você numerar alguma coisa. Tá? Então, aqui eu estou criando um enum, cor, e as opções para cor é vermelho ou preto. Então, agora, no meu código, eu posso declarar uma variável escrevendo enum cor x, digamos. Isso é uma variável desse tipo enum cor. E eu posso colocar 2 valores nela. Eu posso colocar, por exemplo, x é igual a vermelho. Não preciso definir um type def nem nada para isso. É uma forma de definir uma constante. Tá? Posso também comparar. X é igual a vermelho, x é igual a preto. Ok? Então, por exemplo, posso querer enumerar os meses do ano. Então, eu tenho um enum lá,
enum mês, abre chaves, janeiro, vírgula fevereiro, vírgula março, vírgula abril, até dezembro. Tá? Sim. Para o código ficar mais legível. Tá? Tem duas opções, vermelho ou preto. Eu poderia fazer define vermelho 1, define preto 2 e falar que o campo cor é um inteiro. Não é um inteiro, sabe? Ou é vermelho ou é preto. Por baixo ele é um inteiro. Mas assim, em termos de leitura de código, fica mais fácil. Assim. Só pode ter essas duas opções. Porque aí o enum vai ser comparável. Eu posso comparar, eu posso escrever isso aqui, né? Se x é igual a preto. Entendi. Tá? Se fosse uma string, seria mais... Se fosse uma string ia ser ruim de comparar, né? Eu poderia fazer com defines e tal, mas tem um enum pronto, não sei. O enum consegue fazer maior e menor também? Maior e menor faz sentido com o enum? Se eu fizer um enum A, B e C... Faz, porque no fim das contas ele é o inteiro. Então se você quiser saber menor que agosto, no seu enum, que eu saiba, dá certo. Porque vai ser quiser. Dá certo, porque ele é um inteiro, no fim das contas, disfarçado. Pela sequência. Pra sequência? Pela sequência que você colocou. Isso, pela sequência. Aqui não faz sentido, né? Menor que preto é vermelho. No nosso código não faz sentido, né? Mas em termos de mês pode fazer sentido. Tudo bem? Então a gente tem a mesma struct que a gente tinha antes para árvore, só que agora a gente tem uma cor, porque a gente precisa falar que aquele nó é preto ou é vermelho, tá? O resto é igual que a gente viu para a árvore binária de busca, tá? Eu vou precisar de algumas funções também. Então, eu quero saber se um nó é vermelho, tá? Então, um nó é vermelho, basta eu ver o campo cor dele. Mas o null sempre é preto, certo? As folhas são null e elas são sempre pretas. E eu não posso acessar o campo cor do null, porque eu vou tomar segmentation for, tá? Então é o seguinte, você me dá um nó x, se ele for null, ele não é vermelho, retorna 0, tá? Se não, eu retorno se a cor dele é igual a vermelho. Tudo bem? Mesma coisa com é preto. Se você me der um nó null, ele é preto, devolvo 1. Se não, eu devolvo se a cor dele é igual a preto. Tá? Lógico que eu podia falar que é preto, retorna simplesmente não é vermelho. Tudo bem? Mas só para ficar claro. Porque se ele não é vermelho, ele é preto. Tá? Só tem essas duas coisas. Tudo bem? Tá. Aí agora é o essencial da aula de hoje. Tá? Eu não espero que vocês saiam daqui sabendo implementar de cor uma árvore rubro-negra, porque é complicado, tá? Eu espero que vocês saiam daqui entendendo o que são rotações, porque é isso que a gente usa em toda a árvore que é balanceada. E é isso que vocês vão usar no Lab 11, tá? Quando vocês forem implementar não uma rubro-negra, mas uma outra árvore que é balanceada, que a gente descreve a árvore lá e vocês precisam implementar ela, e você precisa implementar ela pensando em rotações. Tá? Então o essencial da aula de hoje é isso. Tá? Então é o seguinte, eu quero... Então qual que é o problema que a gente tem na árvore binária de busca que a gente viu na aula passada? O problema é o seguinte, eu insiro 1, tudo bem. Eu insiro 2, tudo bem. Eu insiro 3, era melhor se essa árvore virasse essa árvore aqui, né? Ela ficaria mais balanceada, certo? Isso daqui é o quê? É rotacionar a árvore, tá? Então é basicamente essa operação que a gente vai fazer. A ideia é como se você pegasse... deixa eu fazer de assim que vocês vão ver melhor. É como se eu pegasse o nó A e o nó X e rotacionasse a árvore, certo? Para a esquerda. E depois a gente vai fazer rotacionar para a direita. Tudo bem? Então, vamos ver o exemplo. Tá?
Então aqui eu fiz uma rotação para a esquerda, certo? Tá? Eu peguei esse cara, peguei o A1 e o 2 e rotacionei ele. Tá? Então imagina, eu peguei o 1 e o 2 e fiz assim com ele. O 3 sobe junto quando eu subo com o 2. Tá? Então basicamente, se eu tenho uma raiz A, ela tem uma subárvore alfa, tá? E um filho direito X, tá? Que tem subárvores beta e gama, eu vou rotacionar ela para que X vire a nova raiz e A passe a ser filho esquerdo de X. Tá? Aqui na árvore rubro-negra vai ter uma questão com cores, mas em outras árvores, nem toda árvore tem cor, a que vocês vão implementar não tem cor, então aí não vai ter essa questão da cor. Tudo bem? Então o que eu preciso fazer? Vamos ignorar a parte da cor primeiro. Tá? Que é a linha 5 e 6. Você me dá a raiz, que é o A aqui. Eu quero que o filho esquerdo de A continue sendo alfa. Então eu não vou mexer nisso. Tá? Eu quero que o filho direito de A deixe de ser X e passe a ser beta. Tá? Então o que eu faço? Ó, eu guardei no X quem que é a raiz direita. Então, a raiz direita vai ser o filho esquerdo do X. Ok? Tudo bem? Raiz direita, então essa é a raiz. O filho direito dele eu não quero que seja X, eu quero que seja beta. Beta é quem? É o filho esquerdo de X. Então, raiz direita vira X esquerdo. Tá? O gama era filho direito do X, vai continuar sendo filho direito do X. Do X, quem eu vou mudar é o filho esquerdo, que antes era beta e agora eu quero que seja a raiz. Então, o filho esquerdo do X é a raiz. Ok? E quem vai ser a raiz da rotação vai deixar de ser o A e vai passar a ser o X. Então imagina que você tem um pai e você está rotacionando aqui. Tá? Então, esse cara vai ser a nova raiz. Então, eu vou devolver o X, tá? Porque ele vai ser a nova raiz. Então, aquela ideia de, eu devolvo a raiz da nova subárvore, tá? Da nova árvore. Então, essa é a nova árvore onde eu apliquei rotação. Tudo bem? Aí, em termos de cor, basicamente o que eu quero fazer é o seguinte. Na rubro-negra, eu só vou fazer isso quando X for vermelho. Tá? Então eu vou rotacionar de forma que... Eu vou rotacionar e eu vou deixar o A como vermelho. Tá? E eu vou deixar o X com a cor original do A. O A talvez fosse preto ou talvez fosse vermelho. Tá? Então eu vou deixar o X com a cor original do A. Então... X cor é raiz cor e raiz cor é igual a vermelho. Tudo bem? Porque o raiz aqui, que é o A, passa a ser vermelho e o X pega a cor que é a raiz X. Dúvidas? Sim. O X aqui sempre vai ser vermelho. Na rubro-negra. Eu vou fazer rotação quando o X for vermelho. Tá? Na que vocês vão implementar, não tem cor. Então, aí você não vai precisar dessas duas linhas. Tá? O A, ele pode ser preto ou vermelho. O que pode parecer estranho. Porque pode parecer estranho porque assim, Rafael, mas você está falando que o X é vermelho, mas o X é filho direito do A. E o A não pode ser vermelho, porque o X é vermelho. Isso viola as propriedades da árvore. A ideia é a seguinte, eu vou inserir na árvore, a árvore vai deixar de ser rubro-negra. E eu vou precisar corrigir ela para ela voltar a ser rubro-negra. Tudo bem? Então eu vou inserir um cara, eu não vou conseguir manter todas aquelas propriedades que estavam lá. Eu vou violar aquelas propriedades, mas aí eu vou arrumar. Tá? Então eu vou arrumar a minha árvore para ela voltar a ter. Então, por exemplo, aqui
pode ser que quando eu inserir, eu gere um filho vermelho na direita. Então isso daqui é uma operação que corrige isso. O filho vermelho passa a ser da esquerda. Tudo bem? Então a ideia vai ser isso. As operações elas buscam corrigir a árvore rubro-negra. Tá? Então, duas coisas que a gente precisa perceber aqui. Uma, é verdade que esse cara aqui ainda é uma árvore binária de busca? Porque, sei lá, eu movi coisas para um lado para o outro, eu ainda preciso que quando eu olho para o nó, os menores estão para a esquerda e os maiores estão para a direita. Tudo bem? Então, vamos olhar o que acontece. Bom, primeiro entre A e X, tudo bem, o X é maior que o A é menor do que o X. Tudo bem? Agora, olha para o A. Bom, o alfa, todo mundo que está em alfa é menor do que o A, todo mundo que está em alfa é menor do que o A. Todo mundo que está em beta é maior do que o A. Todo mundo que está em beta é maior que A. Todo mundo que está em gama é maior que A. Todo mundo que está em gama é maior do que A. Certo? Porque está à direita do X e o A é filho esquerdo do X. Tudo bem? Então, por isso que rotação é usada. É a mesma coisa se olhar para o X. Né? O X ele é maior que beta e menor que gama. Se você olhar aqui, ele é maior que beta e maior que beta e menor do que gama. Mas e o alfa? Bom, ele era menor do que alfa, certo? Porque olha só, o alfa é menor do que o A e o X é maior do que o A. Tudo bem? Então, por isso que a gente usa rotação nessas árvores balanceadas, em várias delas. Porque mantém a propriedade da busca binária. A propriedade da árvore binária de busca. Tá? Tudo bem? Agora, outra coisa que precisa um certo cuidado é que não estraga a propriedade da altura negra quando eu faço isso. Tá? E aí, por quê? Bom, tem que pensar o seguinte. A altura negra do A, por exemplo, era a altura que ele tinha em relação ao alfa, em relação ao beta, em relação ao gama. Tá? Ainda é a mesma altura que ele tem em relação ao alfa e em relação ao beta. Tudo bem? Não é? Para toda a folha dele, então ele tinha folhas em alfa, em beta e em gama. Todas elas estavam à mesma altura negra. Então, quando eu olho para cá, todas elas estão na mesma altura negra, porque eu estou olhando para alfa e beta. Já valia isso antes, continua valendo agora. Tá? Dentro de cada subárvore, isso também, é lógico, continua valendo. Para o X tinha uma certa altura negra, dependendo do beta e do gama. Bom, agora o X tem uma altura negra em relação ao gama, que é a mesma que ele tinha antes. Em relação ao beta, é a mesma, porque eu passo por um nó vermelho. Certo? E para o alfa? Bom, para o alfa você tem que pensar o seguinte, a altura negra do alfa e do beta era a mesma, porque X era vermelho. Então aqui continua balanceado. Tá? Então se você olhar com calma, sei que passei um pouco rápido, mas você vai ver que não estraga nenhuma das duas propriedades. Então eu faço essa rotação, não estraguei a propriedade da altura negra, não estraguei a propriedade da busca. Tá? Rotação para a direita, a gente também vai fazer a operação inversa. Se eu aplicar rotação para a esquerda e depois rotação para a direita, eu chego na mesma coisa. Tá? Então é basicamente pegar x e a e trocar para x ser a raiz. Tá? Então x que é filho esquerdo. Tá? Então eu tenho que trocar x, então é o filho esquerdo da raiz. Eu tenho que trocar quem que é o filho esquerdo da raiz, vai ser o beta. Certo? Então, raiz esquerda é igual a x direita. E x direita passa a ser a própria raiz, né? E eu faço a coloração correta. O x recebe a cor que a raiz tinha e a raiz vira vermelho. Eu sei que o x era vermelho. Tudo bem? É bem simétrica a operação. Dúvidas? Outra operação que eu vou precisar é essa daqui, subir a cor. Algumas vezes eu vou ter dois filhos vermelhos. E aí eu vou subir a cor vermelha para o pai.
Tá? Então é bem simples a função. Você me dá a raiz, eu falo que a cor da raiz é vermelha e a cor dos filhos dela são pretos. Tudo bem? Então só estou meio que trocando as cores ali. Tá? Isso daqui não estraga a propriedade da altura negra. Tá? De novo. Porque quando eu saía do A e ia para alfa, beta, gama e delta, dava sempre a mesma quantidade de nós pretos. Tá? Agora vai dar um a mais. Tudo bem? Não tem problema. Tá? Para todo mundo, e para o pai do A? Será que para o pai do A não vai estragar? Não, porque antes eu passava por esses dois vermelhos, X e Y, agora eu passo pelo A, que é vermelho. Então eu subi, certo? Só estou contando em outro lugar. Tá? Então não estraga a propriedade da altura negra, mas pode ser que pinte a raiz de vermelho. Tá? Né? Pode ser que A seja a raiz da árvore. E aí a raiz fique vermelha. Lembra? Uma das propriedades é a raiz sempre é preta. Tudo bem? Dúvidas? Tá, e como é que tudo isso entra no algoritmo? A gente vai ver já, tá? Ó, como que eu vou inserir nessa árvore? É basicamente o mesmo código que a gente viu na aula passada, tá? Você me dá a raiz e a chave e eu vou te devolver a nova árvore que tem essa chave, tá? Na base, eu olho o seguinte, se a raiz for null, é onde eu vou inserir essa chave, tá? Então, assim como na aula passada, eu inseri a chave como uma folha da minha árvore. Lembra que eu falei disso? Porque eu faço a busca, chego no null, e ali eu insiro a minha chave. Então, aqui eu também vou inserir essa chave na folha. Tá? Então, se a raiz for null, eu aloco um nó, falo que esquerda e direita é null, e guardo a chave. E eu pinto esse nó de vermelho. Por quê? Não, mas tudo bem, eu escolhi. Não, tudo bem, mas eu podia pintar de preto. A gente está tendo como premissa que você vai estragar a árvore. Vai botar tudo no vermelho sim. Não é essa ideia? Então, eu não quero estragar a altura negra. Certo? Quando eu colocar ele como vermelho, ele não conta. Então, ele não estraga a altura negra. Antes, você vinha até aqui num null, certo? Agora eu estou trocando esse null por um vértice com dois nulls. Se eu pintar ele de preto, ele vai ficar desbalanceado aqui. Mas se eu pintar ele de vermelho, mantém a propriedade da altura negra. Tá? E aí eu devolvo o novo. Então essa é a base. É adicionar como uma folhinha lá, né, numa árvore vazia, um nó vermelho. Tá? Agora, no caso geral, eu tenho que ir indo para a esquerda ou para a direita. Então, se a chave for menor do que a chave que está na raiz, eu vou para a esquerda, senão eu vou para a direita. Tá? Então, eu insiro recursivamente a chave na subárvore esquerda e atualizo quem é minha subárvore esquerda, ou faço a mesma coisa para a direita. Ok? Cada vez mais puro. E aí, eu vou ter um código para corrigir a árvore, que eu não estou mostrando para vocês ainda. Tudo bem? Que a gente já vai ver daqui a pouco. Tá. Agora, a função de inserir, ela recebe a raiz, a chave, insere recursivamente a chave, é a casca, tá? Insere recursivamente a chave na raiz, muda quem que é a raiz, tá? Só que, como a gente viu, quando a gente subir a cor, pode ser que a raiz fique vermelha. Tudo bem. Eu pinto ela de preto. Tá? É um problema fácil de resolver. Tá? Eu pinto ela de preto e devolvo a raiz. Arrumei a minha árvore. Tá? Aquela propriedade de manter a raiz preta é bem fácil de resolver. Tudo bem? Então a gente tem que ver como corrigir a árvore. Essa é a parte mais difícil. Tá? Então aqui eu estou mantendo a raiz preta. Tá, então a gente tem que pensar o que pode acontecer quando eu insiro nessa árvore. Tá? Então eu vou inserir num nó. Bom, eu tenho um pai ali, tá?
e eu cheguei aqui num nu. E eu vou inserir aqui, tá? Sempre que eu falar o nó é preto, eu tô falando desse pai aqui. Vai ficar claro na figura, tá? Então pode acontecer um monte de coisa. Pode ser que o nó era preto, pode ser que o nó era vermelho, pode ser que ele era filho esquerdo, pode ser que ele seja filho direito, pode ser que eu inseri na esquerda, pode ser que eu inseri na direita. Um monte de coisa pode acontecer, tá? Então vamos ver o seguinte. Bom, eu tenho um nó que é preto. Se ele é preto, eu não sei a cor do pai dele, tá? Eu também não sei se ele é filho esquerdo ou direito. Ok? O filho direito dele é preto. E tem que ser. Por quê? Porque não tem filho direito vermelho na árvore esquerdista. Tá? A ideia dela ser esquerdista é reduzir os casos que a gente tem que analisar. Tá? Essa é a graça dela ser esquerdista. Então tem que pensar assim, na hora que eu vou inserir, ela é uma árvore rubro-negra. A hora que eu inserir, eu quebro essa propriedade e aí depois eu conservo, tá? Então, o filho direito é preto. E aí eu insiro no filho esquerdo, tá? Então, eu estou inserindo aqui no filho esquerdo. Então, essa é a figura. Eu tenho um nó, eu estou inserindo aqui na esquerda, nesse null. O filho direito é preto, pode ser null também, tá? Podia ser null ou não importa, mas ele é preto. O pai, eu não sei a cor, então deixei branco, tá? E também, note que eu não coloquei nem para a esquerda nem para a direita, porque eu não sei se ele é filho esquerdo ou filho direito, nesse caso. Tá? Ok. Então eu vou inserir, quando eu inserir, eu vou inserir um nó que é vermelho e que vai ter como filho dois nus que são pretos. Tá? E olha só, legal, não quebrei nada na minha árvore, certo? Não tem dois vermelhos em seguida, não tem um vermelho que é filho direito. Não aconteceu nada, não errei nada na minha árvore. Concorda? Tá? Então esse é o caso bom. Tá? Esse é o meu código que eu omiti lá, que eu coloquei comentário, corrige a árvore. Esse é o código que corrige a árvore. Eu vou mostrar para vocês que nesse caso ele não faz nada. Tá? Em outros casos ele vai fazer alguma coisa, nesse caso ele não vai fazer nada. Tá? Bom, é vermelho, raiz direita? Não. Certo? É vermelho, raiz esquerda? É. É vermelho, raiz esquerda, esquerda? Não. Tá? É vermelho, raiz esquerda? É. É vermelho, raiz direita? Não. Então nenhum desses ifs entra. Não acontece nada. Já tá arrumado, é o que eu esperaria. Tá. Agora, caso 2, o nó é preto. Não sei a cor do pai dele. Não sei se ele é filho esquerdo ou direito. Tá? O filho esquerdo dele é preto. E eu vou inserir no filho direito. Então, é essa figura e eu vou inserir nesse número. Tá? E aí eu insiro e fico assim. Agora eu tenho um problema. Eu tenho um filho vermelho que é direito. Isso precisa ser corrigido. Tá? Muito próximo das eleições, né? Vamos ver o que o código faz. Tá? Então, é vermelho raiz direita? É. É preto raiz esquerda? É. Então eu vou fazer uma rotação para a esquerda nessa raiz. E vai passar... Então, raiz é igual, rotaciona para a esquerda raiz. E a árvore vai passar a ser essa daqui. Tá? Bom, agora eu tenho problema? Não, né? Então você vai ver que o resto do código de correção não vai fazer nada. É vermelho raiz esquerda? É. Mas é vermelho raiz esquerda esquerda? Não. É vermelho raiz esquerda? É. É vermelho raiz direita? Não. Então o resto do código não faz nada. Só o primeiro if faz alguma coisa. Caso 3, o nó continua sendo preto. O filho esquerdo é vermelho. Tá? E eu vou inserir no filho direito. Então é essa figura. Tá? Então eu insiro e fico assim. Ok? Tudo bem? Então estou assim. Agora, é vermelho raiz direita e é preto raiz esquerda? Não. Certo? Porque não é preto raiz esquerda. É vermelho raiz esquerda e é vermelho raiz esquerda esquerda? Também não. É vermelho raiz esquerda e raiz direita? É. Então eu subo o vermelho da raiz e fico com essa árvore.
Tenho problema agora? Posso ter, porque eu não sei esse branco se ele não é vermelho. E mesmo se ele for preto, eu não sei se esse vermelho não é filho direito do pai dele. Eu vou resolver esse problema depois, quando eu estiver voltando da recursão. Então esse código... Não, é esse mesmo código. É esse mesmo código que vai corrigir, certo? Só que a correção vai acontecer na volta da recursão. Quando eu estiver nesse cara aqui, que eu vou corrigir esse problema. Não agora. Tudo bem? Então eu vou até o fim da árvore, insiro, e aí eu vou voltando, rotacionando, subindo cor para arrumar as coisas. Tá? Caso 4. Note que o caso em que o nó é preto, o filho direito é vermelho, não existe. Tá? Caso 4, o nó é vermelho. Tá? Então o pai dele é preto e ele não é a raiz. Por quê? Por que ele não é a raiz da árvore? Porque a raiz é preta. Certo? Se ele é vermelho, ele não pode ser a raiz da árvore. Então ele tem um pai e esse pai é preto. Certo? A única pessoa que não tem um pai na árvore é a raiz. Tá. E ele também é filho esquerdo. Por quê? Porque ela é esquerdista. Certo? Então a gente vai inserir no filho esquerdo. Tá? Nesse caso a gente vai inserir no filho esquerdo. Tem o caso que a gente insere no filho direito também. Tá? Então é essa figura que a gente tem. A gente tem um nó que é vermelho, a gente vai inserir no filho esquerdo dele, o filho direito é preto, tem que ser, certo? Porque ele é vermelho. Tá? E o pai dele é preto e ele é filho esquerdo. Tá? Então quando eu insiro, eu fico com essa figura aqui. Tá? E aí vocês vão ver que... Bom, tem um problema? Tem 2 vermelhos seguidos. Vocês vão ver que meu código não arruma. Tá? Porque eu vou arrumar depois. Eu vou arrumar quando eu estiver nesse cara aqui e não agora que eu estou nesse cara aqui. Tá bom? Eu vou deixar para resolver esse problema no pai. Não tem problema. Tá? Então, é vermelho raiz direita? Não. Desculpa. É preto raiz esquerda? Não, eu troquei as cores, né? É vermelho raiz direita? Não. É raiz esquerda que é vermelho. Tá? É vermelho raiz esquerda? É vermelho raiz esquerda? Não, é nulo. É vermelho raiz esquerda? É vermelho raiz direita? Não. Então nada é feito nesse caso. Tá? Não corrijo. Porque eu vou corrigir daqui a pouco. Tá? Caso 5, o nó continua sendo vermelho, então o pai é preto e ele é filho esquerdo, e eu estou inserindo na direita agora. Tá? Então, eu tenho essa figura, inseri na direita, fiquei com essa figura. Tá? Então eu olho, é vermelho raiz direita? É preto raiz esquerda? Então eu vou rotacionar para ficar dessa forma. Tudo bem? E aí depois eu não vou fazer mais nada. Porque é vermelho raiz esquerda? É vermelho raiz esquerda? Não, é preto. Tá? É vermelho raiz esquerda? É vermelho raiz direita? Não. Tá? De novo, isso daqui é um problema, certo? Tem 2 nós vermelhos. Mas quando tem 2 nós vermelhos, eu vou corrigir no pai. Tá? Então, tem alguns problemas que ficou para o pai resolver. Tá? Então, quais problemas sobraram? 2 vermelhos consecutivos e filho direito que é vermelho também. Certo? Então, talvez o filho direito seja vermelho, não é esquerdista. Tá? E só pode ter acontecido isso se a cor vermelha subiu. Certo? Porque antes não existia esse problema. Então, em algum momento, eu estava aqui nesse pai, decidi inserir para a direita, aconteceu várias operações aqui, até que chegou a cor vermelha aqui, certo? Tudo bem? Então, só pode ter acontecido porque a cor vermelha subiu, tá?
Então, se o filho esquerdo for preto, é fácil, só rotacionar para a esquerda. Tá? Então, se eu tiver essa figura, eu olho e falo, bom, é vermelho raiz direita? É. É preto raiz esquerda? É. Eu rotaciono para a esquerda e resolvi o problema. Posso não ter resolvido o problema de ter 2 vermelhos em consecutivo, mas isso vai resolvido no pai desse cara. Tá? É vermelho raiz esquerda? É. Mas é vermelho raiz esquerda? Não, é preto. É vermelho raiz esquerda? É. É vermelho raiz direita? Não. Então o código não faz nada, só faz essa rotação. Tá? O outro pode ser que o filho esquerdo for vermelho. Tá? Esse era o primeiro, era o filho esquerdo for preto. Se o filho esquerdo for vermelho, só basta subir a cor. Tá? Então eu vejo, é vermelho raiz direita e é preto raiz esquerda? Não. É vermelho raiz esquerda e é vermelho raiz esquerda? Não. Né? Por que não? Porque não é vermelho raiz esquerda. Porque o filho desse cara tem que ser preto, porque essa figura chegou aqui porque eu inseri na direita. Na esquerda eu não mexi, então na esquerda satisfazia essa propriedade. Tá? E aí, é vermelho raiz esquerda, é vermelho raiz direita, subo o vermelho. Tá? E talvez o filho esquerdo seja vermelho e o seu neto mais à esquerda seja vermelho. Tá? Você não pode ter acontecido isso daqui, ó. Esse cara ser vermelho e esse cara ser vermelho, porque eu teria rotacionado ou subido cor, feito alguma coisa. Mas esses casos assim a gente deixou para trás. Tá? Então é esse caso. Então é vermelho raiz direita? Não, porque se aparecer esses 2 vermelhos em sequência, é porque a inserção aconteceu para cá, certo? Não pode estar para lá. É vermelho raiz esquerda e é vermelho raiz esquerda? É. Foi a primeira vez que esse caso serviu para alguma coisa. Tá? Aí eu rotaciono para a direita, fico assim, e agora eu subo a cor. Tá? Então o código é esse daqui. Então com 6 linhas de código, você trata todos esses casos. Que é basicamente, se eu tenho um filho direito que é vermelho e um filho preto que é esquerdo, né? Meu filho, se eu tenho vermelho para a direita e preto para a esquerda, eu rotaciono para a direita. Desculpa, para a esquerda. Porque eu tiro o filho vermelho da direita e levo ele para a esquerda. Certo? Se eu tenho um filho esquerdo e um neto mais à esquerda vermelho, eu rotaciono para a direita. E se eu tenho os 2 filhos vermelhos, eu subo a cor. Tá? Então isso cuida de todos os casos que você possa imaginar. Tá? Dúvidas? Tá. Dá para fazer a remoção em árvore rubro-negra, mas a gente não vai ver. Tá? A ideia é basicamente a mesma. A gente encontra operações que corrigem a árvore meio que localmente. Então a gente desce procurando o cara que tem que remover, aí eu removo ele e eu volto arrumando a árvore, tá? Para manter que ela seja rubro-negra. Tá? Então são operações locais que eu vou fazendo para manter essa propriedade global da árvore. Tá? Então se você tiver interesse, essa aula não foi baseada no livro do Cedric que eu sempre falo, que é o Algorithms em Si, foi baseado nesse Algorithms, 4ª edição, que é um livro em Java. Tá? Então esse código que eu fiz foi adaptado para C a partir do código dele em Java. Lá ele fala da inserção e ele fala mais ou menos como fazer a remoção. Tá? Se você quiser ver outra opção talvez mais fácil de entender, é o CLRS, que é um livro muito bom, tá? E provavelmente vocês vão precisar em 458 e 558. E talvez seja caro, mas se tiver a possibilidade de comprar, é um livro interessante de ter, tá? Que é o Introduction to Algorithms. Então lá tem árvores rubro-negras explicado, inserção e remoção, só que lá não é a esquerdista. Então tem mais casos,
tá? Ele explica como é que funciona, o código é um pouco diferente. Lá é em pseudocódigo, não é em C, tá? Então, ele não faz, acho que ele não faz recursivo, se não me engano. É mais fácil talvez mais fácil de entender, mas é mais chato se você tiver que de fato implementar. Porque você vai precisar fazer passagem por referência, etc. Tá? Para concluir, essas árvores rubro-negras, elas suportam as operações busca, inserção e remoção, todas em tempo odd log de n. Como é que eu faço busca numa árvore rubro-negra? É o mesmo código. Não preciso olhar para a cor, não precisa fazer nada, é só buscar. Tá? Ela é uma variante da rubro-negra que tem menos operações para corrigir a árvore na inserção e remoção. A questão é a seguinte, antes não tinha essa questão de os filhos, os vermelhos, terem que ficar para a esquerda, certo? Então você tinha muito caso simétrico, tinha muito espelhamento. Porque eu não sei se o cara é filho esquerdo ou é filho direito, então eu preciso cuidar das coisas. Agora eu sei que os vermelhos sempre estão para a esquerda, então isso quebra um pouco a simetria e geram menos casos. Tá? Elas são usadas em vários lugares como árvore padrão, tá? No C++, no Java e no kernel do Linux. Então quando você usa uma árvore em C++ ou no Java, é uma árvore rubro-negra. Tá? E tem outras ABBs balanceadas. Tá? Então a gente diz que uma árvore balanceada é uma que tem a altura odd log de n. Tá? Então tem árvores AVL, que muitos professores de estrutura de dados ensinam ela ao invés de rubro-negra. Que a ideia é a seguinte: a implementação disso não é necessariamente fácil, e também não é necessariamente fácil ver que a altura dela é odd log de n. Mas o que ela faz é o seguinte: ela deixa que a altura das suas subárvores varie de no máximo 1. Certo? Ela pode ser meio pensa para um lado, tá? Mas não muito pensa. Tá? Então tem uma forma de você manter isso com rotações. Você garante que a altura entre as suas subárvores é sempre no máximo 1. Quando você inserir, né, imagina que você insere aqui, a altura vai virar 2. Então você tem que fazer rotações para voltar a ser no máximo 1 a diferença entre as árvores. Tá? Então ela tem a altura odd log de n. A ABB aleatorizada, quem tiver interesse, pode ler no livro do Cedric, aí sim o outro, o Algoritmos em C, ela decide de maneira aleatória como inserir o nó, tá? Então, ou essa inserção normal, como folha que a gente viu, ou inserir ele na raiz. Então, basicamente, o que ele faz é insere o nó na folha e vai rotacionando para o nó chegar lá na raiz. Tá? Então, a altura média esperada, né, dessa árvore é odd log de n. Então, depende da sorte que você dá na hora de usar a aleatoriedade. Tá? É como se eu estivesse lançando uma moeda lá, e, sei lá, se der muito cara, me ferrei, minha árvore vai ser ruim. Se der uma coisa balanceada, vai ser boa. Tá? Vocês vão ter que implementar uma árvore binária de busca que é aleatorizada, porque não é essa. Tá? Mas vocês vão ter lá um sorteio aleatório, e aí vocês vão ter que fazer umas rotações para manter as coisas balanceadas. Tá? É mais fácil do que tudo que a gente viu hoje. Tá? Só tem que entender a rotação e entender o que está sendo pedido lá. Tem outra árvore que se chama árvore splay, que é basicamente o seguinte: eu tenho a minha árvore. Quando você busca por um nó, talvez você busque muito por aquele nó. Tá? Talvez aquele nó seja muito frequente, talvez você busca muito pelaquela informação. Então ela faz rotações para trazer esse nó na raiz. Tá? Quando eu faço inserção, também. Eu insiro o nó, eu faço rotações para trazer o nó para a raiz. Tá? E aí o que acontece é que os nós mais acessados ficam mais próximos da raiz. Então, se você tem informações que são frequentemente procuradas, elas vão estar perto da raiz, e coisas que quase nunca você procura vão estar longe da raiz. Certo? Então ela pode ser boa para essas situações. Tá? Tem bastante dados, né? Pode fazer sentido. Tudo aqui a gente está pensando muito dos dados, né? Sempre muitos dados aqui no estudo de dados. Senão você faz a árvore normal, você faz lista ligada, né? Você pensando em, sei lá,
milhões de dados, talvez. Ela não é uma árvore balanceada, a altura dela pode ser desbalanceada, mas ela tem essa propriedade que é o seguinte: se eu fizer M inserções ou buscas numa árvore que tem uma árvore splay que começou com N nós, o tempo que se demora é N mais M log de N mais M. Certo? Tudo bem? Agora, só para vocês terem uma ideia, quanto tempo demora fazer M buscas numa árvore rubro-negra? M log N, né? Tá? Bom, mas se fosse inserções, começou com um N nós, eu insiro M nós novos. Cada um deles demorar log de N mais 1, log de N mais 2, até log de N mais M, certo? E eu tive que inserir mais M nós aqui. Então, seria alguma coisa assim. Então, não é muito longe do que a gente está vendo. Se você dividir isso daqui pelo número de operações, né, não tá tão longe do que a gente está vendo. Tudo bem? Então, ela dá alguma garantia melhor do que ser só como se fosse uma lista ligada. Tudo bem? Isso encerra por hoje. Deu tempo de terminar. Dúvidas?